Olá pessoal, nesta aula vamos aprender como fazer nossa função receber parâmetros. Então, se você lembra, na aula passada, fizemos o programa de multiplicação de dois números. Mas esse nosso programa, ou essa nossa função, tem um problema. Porque imagina que nós quiséssemos multiplicar vários números. Por exemplo, se quiséssemos multiplicar 8 vezes 1000, ou 2,7 vezes 15, qualquer outro número. Porque a nossa função, isso não é ser possível com a nossa função que nós temos da aula passada. Por quê? Porque nós diretamente definimos dentro da função que o número 1 é 4 e o número 2 é 8. Quer dizer que a nossa função só pode fazer multiplicação destes dois números. Caso contrário, não será possível. Então, outra coisa também, imagina que se, por exemplo, você quisesse digitar os números, o usuário que tivesse que digitar os números e depois o programa recebesse esses números e multiplicasse qualquer que seja o número como uma calculadora normal. Então, quer dizer que, da forma que nós fizemos nossa função, não é possível fazer isso. Então, quer dizer que nós temos que habilitar a nossa função, fazer multiplicação de qualquer número, qualquer dois números que nós digitamos. Então, lembra-se na aula número 1, na aula número 2, dissemos que uma função tem vários elementos. E uma forma de fazer a nossa função receber parâmetros é a partir da lista de parâmetros, que é o parênteses curvo. Quer dizer que, para fazer nossa função receber parâmetros, precisamos informar dentro da lista de parâmetros que queremos receber uma variável ou um número tal, uma variável tal, mais uma variável tal. Se for para uma, basta definir apenas uma variável. Se for para duas, basta separar por vírgula e depois criar a tua variável. Então, o que vamos fazer agora é fazer um exemplo prático, fazer com que a nossa função multiplicação receba dois valores e multiplica estes dois valores. Ok, então, aqui vamos ver funções com parâmetros. Ok, qual é a importância de funções com parâmetros? Acabamos de ver que um problema que temos com essa função aqui, multiplicação, é que o seguinte, a cada vez que queremos multiplicar, essa função só nos permite multiplicar que é 4 e 8. Por exemplo, se quisermos multiplicar 5 e 10 ou 20 e 40, é impossível. Nós temos que vir a cada vez aqui na função e mudar os valores. Por exemplo, pôr 10, 10 e 20, se nós quiséssemos multiplicar 10 e 20. Uma boa forma de fazer isso, de mudar esse comportamento, é passar parâmetros na nossa função. Quer dizer que nossa função, vamos lhe passar dois valores, ele automaticamente vai fazer a multiplicação destes dois valores. Então, para demonstrar esse comportamento, vamos fazer o seguinte. Vamos recriar a nossa função. Vamos dizer que nossa função vai ter o mesmo nome. Vamos dizer que nossa função retorna void, não retorna nada. O nome é que? Multiplicação. Multiplicação. Depois metemos lista de parâmetros e depois fazemos que? O corpo. Então, dissemos que a nossa função vai ter que receber dois parâmetros, dois valores. Então, a primeira coisa a pensar é o seguinte. Para fazer uma função que recebe parâmetros, ou que tem argumentos, primeiro você precisa pensar que tipo de argumento essa variável vai receber. Nós queremos que essa variável receba dois números inteiros para fazer a multiplicação. Então, se é números inteiros, então você começa por definir. Primeiro, quero o meu parâmetro. Que tipo de parâmetro é esse? Então, queremos o tipo, por exemplo, primeiro declara o tipo, diz que o tipo vai ser inteiro e depois dá o nome da variável. Vamos dizer que é o número 1. Ok, depois é o número 1. Ok. Então, o tipo de dado pode ser qualquer tipo de dado que existe na função C, na programação ou na linguagem C++. Pode ser um vetor, pode ser uma lista, pode ser um double, pode ser uma string. Nós aqui estamos tratando de multiplicação de números, então estamos a considerar que o tipo da nossa variável do tipo que é inteiro. Então, nosso primeiro argumento, nosso primeiro parâmetro é uma variável do tipo inteiro. Então, como nós dissemos, temos que receber dois números. Então, se é dois números, precisamos de um outro número, de uma outra variável. Então, isso é uma definição de uma função que recebe apenas um parâmetro, quer dizer que um valor. Nós queremos que a nossa função receba dois. Então, para dizer que a nossa função recebe mais de um valor, temos que separar pela vírgula. Metemos vírgula, e depois metemos o tipo da segunda variável, metemos também, vai ser um inteiro, o segundo número, e vamos dar o nome ao que? Vamos chamar número 2. Quer dizer que nossa função aqui tem uma lista de parâmetros com duas variáveis, quer dizer que dois parâmetros, quer dizer que a nossa função tem que receber dois valores. Então, o que vamos fazer com esses dois valores? Estes dois valores vão fazer o seguinte, vamos imprimir a multiplicação destes dois valores. Vamos dizer que o resultado é que
o resultado é, depois vamos fazer igual. Vamos dizer o seguinte, vamos fazer a multiplicação, porque a nossa função é multiplicação, número 1 vezes número 2 e endline. Ok, então aqui está nossa função. E nossa função não retorna nada. Podemos pôr o retorno ponto e vírgula sem nada ou podemos deixar assim. Ok? Vamos deixar assim, por exemplo, por enquanto. Ok, então, o que acabamos de fazer aqui? Criamos uma função que não retorna nada. O nome é multiplicação e que recebe dois valores. Esses valores são do tipo o quê? São do tipo inteiro. O primeiro valor é que é do tipo inteiro e vamos pôr na variável número 1. O segundo valor que nós vamos passar é do tipo inteiro também, vamos pôr na variável número 2. E depois vamos fazer a multiplicação destes dois valores que vamos receber e vamos imprimir no ecrã. Ok. Agora, se nós compilamos nosso programa, quer dizer que nossa função para ser utilizada, temos de chamar na função main, porque aqui, se nós compilamos isso, não tem nada. Então, temos de chamar a nossa função dentro da função main. Ok. Então, vamos chamar nossa função multiplicação e vamos compilar o nosso programa. Vamos ver o que ele nos diz. Compilar e executar. Tem erro, mas estou aqui vermelho, tem erro. Vamos ver qual é o erro. Então, ele diz que o erro é o seguinte. Na linha 17, erro, too few arguments to function void multiplicação int. Quer dizer que too few arguments, quer dizer que poucos argumentos. Quer dizer que nossa função tem poucos argumentos, então tem erro. Ok. Aqui que ele está a dizer o quê? O seguinte. Quando você cria uma função e chama essa função, você tem que respeitar o protótipo da função. Qual é o protótipo da função? O protótipo da função é nada mais do que as obrigações que você tem que respeitar para utilizar uma função. E aqui o protótipo é o quê? O protótipo é esse. O protótipo é quê? É o tipo de retorno, o nome e o número de parâmetros. Porque aqui chamamos nossa função sem passar parâmetros. A nossa função diz que quando você chamar essa função, tens que passar dois valores do tipo inteiro, dois parâmetros. Então, por isso, aqui temos de passar parâmetros. Por isso é que ele disse too few arguments, quer dizer que poucos argumentos, poucos parâmetros. Então, quer dizer que temos que passar, vamos multiplicar o 4, primeiro pomos o primeiro valor, depois metemos a vírgula, porque aqui ele diz que tens que pôr um valor do tipo inteiro, depois põe uma vírgula, e depois põe outro valor. Então, nosso primeiro valor é o 4, o segundo valor é o 8, e depois ponto e vírgula. Está aqui. Agora podemos chamar nossa função, podemos compilar nosso programa e imprimir. O que ele diz? O resultado é 32. Isso é verdade porque uma multiplicação de 4 vezes 8 é igual a 32. Aqui metemos número 1 vezes número 2, a multiplicação e imprimimos. Agora, o que aconteceu aqui? O que aconteceu é a mesma coisa que aconteceu com as nossas funções que já fizemos na aula passada. O que ele diz? Ele chega aqui na função main, entra na função, ele chega aqui no programa, cria essa função, mas não faz nada com ele porque não foi chamada dentro da função main. Chega na função main, entra aqui, vê a primeira instrução que é a multiplicação e passa dois parâmetros, o 4 e o 8. Quando ele chega aqui, ele faz o seguinte, ok, tem uma função multiplicação com dois parâmetros. Então, o que ele faz? Ele vem aqui. Ok, vê, não retorna nada, o nome da função é mesmo essa, quer dizer que o nome da função é essa, estou na boa função, estou na função certa, e depois o que ele vê? Número inteiro, quer dizer que tem que receber dois números. Está aqui 4 e 8. Então, o que ele faz aqui? O que ele faz aqui é o seguinte, pega o primeiro número, que é o 4, e põe aonde? Pega o primeiro número, que é 4, diz que a variável número 1, quer dizer que o parâmetro número 1 vai ser igual a 4, depois põe a vírgula, depois diz que a variável número 2 vai ser igual a quê? Vai ser igual a 8. É isso que ele faz, quer dizer que substitui, quer dizer que põe esse valor, pega esse valor, põe aqui no número 1 e pega o segundo parâmetro, põe no segundo parâmetro. Ele faz isso aqui, essa equivalência que ele faz. Okay? Por isso é que ele aqui dentro depois faz o quê? Depois ele já sabe, quando ele entra aqui dentro, ele já sabe que o número 1 vale 4, o número 2 vale 8. Depois substitui aqui o número 4, o número 8, faz a multiplicação e depois imprime isso na tela. O resultado é multiplicação de 4 vezes 8 é igual a 32. É isso que acontece. Agora, é isso que acontece. Então, e outra coisa boa com função que passam parâmetros, com função com parâmetros, é que você pode chamá-la várias vezes. Por exemplo, aqui podemos chamar outra vez a função com número iguais ou com número diferente. Por exemplo, com número diferente. Então, podemos passar, porque vamos passar 1 vezes 15. Ok? Agora vamos meter ponto e vírgula. E vamos imprimir, vamos compilar e ver o que dá. Quer dizer que ele imprimiu o quê? 32.
imprimiu. O resultado é 32, o resultado é 15. Porque a multiplicação de 4 vezes 8 é 32, já dissemos. E multiplicação de 1 vezes 15 é igual a 15. Então, o que está acontecendo aqui? Basicamente é o seguinte. Quando você chama duas funções, quando você chama a mesma função duas vezes ou várias vezes, não tem nada a ver, uma função não tem nada a ver com a outra. Quer dizer que a função é a mesma, mas passamos valores diferentes. Então, a primeira lógica é o quê? Se passamos valor diferente, então a multiplicação também tem que ser diferente. Por isso aqui, passamos 4 vezes 8, o resultado deu o quê? Deu 32. Passamos 1 vezes 15, o resultado deu 15. Essa é a primeira lógica. A segunda lógica é o quê? Aqui chamamos a primeira função. Ele primeiro vai tratar dessa função, primeiro vai tratar dessa linha, porque as coisas são tratadas sequencialmente. Primeiro, trata esta linha, faz a multiplicação, depois imprime, depois é que você passa na linha seguinte, quer dizer que esquece aqui que está aqui, agora faz somente o que está aqui. Okay? Por isso é que é possível imprimir, chamar uma função várias vezes, porque uma função, a chamada de uma função, não tem nada a ver com a outra, mesmo se a função é a mesma. Ok? Esse é o princípio básico. Quer dizer que depois aqui também ele pega 1, substitui aqui, põe aqui no número 1, pega o 15 e põe no número 2, depois aqui dentro, multiplica 1 vezes 15, quer dizer que substitui o 1 aqui, substitui o 15 aqui, multiplica, depois imprime. Essa é uma vantagem de funções que passamos parâmetros. Você pode utilizá-la várias vezes. Então, acabamos de ver nosso exemplo prático de como fazer uma função receber dois valores ou parâmetros. Então, o que seria mesmo importante fazer neste programa é que é fazer com que o próprio utilizador digita os seus próprios números, porque isso é como uma calculadora. Na calculadora você quer? Você informa apenas um número, os números a multiplicar ou a somar, e depois você informa o que? O tipo de operação a fazer. Então, nós aqui não precisamos de operação a fazer, porque nós temos que a nossa função é que multiplicação. Só precisamos de quê? De fornecer os números. Então, fornecer o número tem que ser a partir do teclado, porque um programa moderno tem que interagir com o usuário. Então, o que nós devemos fazer agora é que a nossa função, ou que nós recebamos dois números a partir do teclado e depois passamos para a nossa função e faça a multiplicação destes dois números, que nós não sabemos de princípio. Pode ser qualquer número, isso vai depender do usuário. Então, vamos fazer a nossa função, receber dois parâmetros a partir do teclado e depois multiplicar esse número. Então, vamos para a prática. Ok, então vamos ter que aplicar mais um novo conceito, porque nós sabemos que o nosso programa tem que ser um programa moderno. Então, um programa moderno permite o usuário digitar o seu próprio valor, porque aqui nós é que metemos os valores, mas se o usuário é que tem que pôr o seu próprio valor. Então, quer dizer que temos que pedir esse valor a partir do teclado, depois é que só depois é que fazemos a multiplicação, como uma calculadora. Você está aí, está a calculadora, você pega, põe o teu número e depois ela faz o cálculo e te dá o resultado. Mesmo temos de fazer aqui. Então, quer dizer que vamos fazer o quê? Vamos pedir dois números no usuário e depois vamos pôr na função e ela vai nos retornar o quê? Vai nos imprimir o resultado. Então, a primeira coisa é fazer o quê? Já temos a nossa função criada, só precisamos criar aqui, pedir o usuário para digitar os seus valores. Então, precisamos de duas variáveis, vamos chamar int valor 1, depois outra int valor 2. Ok, depois vamos fazer o seguinte, temos que pedir esse valor, vamos dizer aqui, cout, digite o valor, digite o primeiro valor, ok? Digite o primeiro valor, vamos sem, vamos pôr em que variável? Valor 1. Depois vamos fazer uma coisa, vamos copiar isso, vamos pôr aqui, digite o valor, o segundo valor, quer dizer aqui, o segundo valor, e vamos pôr na variável o quê? Na variável 2. Ok. E depois de digitar o nosso valor, o que vamos fazer? Vamos chamar a função multiplicação, vamos passar os dois valores que o usuário digitou. Vamos dizer multiplicação e temos que respeitar o protótipo da função. Ela aqui até já diz, ela aqui diz que temos que passar aqui número 1 e número 2, quer dizer aqui temos que passar um valor. Vamos passar a variável número 1, que é o primeiro valor que o usuário digitou, e vamos passar o valor número 2. Como é multiplicação, não importa se primeiro aqui você põe valor 2 e depois valor 1. Isso depende de ti. Depende de como você faz a tua função. Como é multiplicação,
multiplicação é comutativa, 2 vezes 3 é uma coisa que 3 vezes 2. Então aqui, agora, vamos chamar nosso programa. Então, vamos compilar nosso programa, executar. Aqui, primeiro valor, vamos dizer que é 14. Digito o segundo valor, vamos dizer que é 20. Está aqui. Depois, resultado é 280. Ok, agora o nosso usuário é que digita o seu próprio valor. Mas agora, quer dizer que se quisermos fazer outra multiplicação, temos que fechar o programa e voltar a executar outra vez. E nós queremos que isso se repita quantas vezes o usuário quiser, até ele dizer que chega, ou até ele dizer o quê? Fecha o programa, ou digita fecha, ou digita quero calcular. Então, vamos criar uma variável para fazer o controle. Vamos chamar o que essa variável? Vamos fazer do tipo char. Vamos dizer que é escolha. Então, escolha. Essa escolha pode ser o quê? Do tipo char, quer dizer que pode ser o quê? Pode ser que C para calcular, e tem que digitar C para calcular e tem que digitar F para fechar. F é qualquer letra para fechar. Então, aprendemos que para fazer o controle disso é o quê? Utilizando a estrutura do while. Então, vamos fazer do, aqui, do, e depois o quê? Metemos o while aqui, do while aqui no fim. E depois, está aqui. Quer dizer que tudo isso aqui vai dentro do que queremos repetir, vai aonde? Dentro do while. Ok. Então, aqui, está aqui o nosso programa e está aqui. Tudo fica dentro do while. Então, o que vai aqui? Quer dizer que depois de fazer o nosso cálculo, temos de lhe perguntar. Quer dizer que já fizemos o nosso cálculo, vamos lhe perguntar, será que queres fechar? O que desejas fazer? O que desejas fazer? Uma pergunta, depois vamos dizer C para novo, para calcular, para fazer novo cálculo. C para fazer novo cálculo. Ok. End the line. E vamos dizer o quê? Vamos dizer e qualquer letra, vamos dizer só F. F para fazer, para quê? Para fechar o programa. Para fechar o programa. Ok. Então, quer dizer que aqui temos que fazer o quê? Aqui temos que pôr a escolha. Aqui não. Depois de informarmos, temos que fazer o quê? Sem. Temos que fazer sem. E depois vamos pôr o quê? Escolha. Quer dizer que a letra que ele vai digitar, vamos pôr na variável escolha, depois temos que fazer a nossa condição. Então, enquanto escolha for igual a quê? Igual a C, quer dizer calcular, quer dizer que C que significa calcular, vamos continuar, vamos voltar aqui no princípio, vamos continuar a executar, fazer cálculo. Então quer dizer que quando for diferente, quer dizer que essa condição só para quando for diferente de que? De C. Quer dizer que se ele digitar uma outra letra que não for C, vai parar e depois vamos ir aonde? Vamos passar depois do ciclo for, do ciclo while, e vamos fazer o quê? Vamos imprimir fim do programa. Ok, então agora vamos executar nosso programa. Ok, diz o primeiro valor, 15. O segundo valor, 1. O que ele diz? O resultado é 15. 15 vezes 1 é igual a 1. 15 vezes 1 é igual a 15. O que diz ele fazer? C para fazer novo cálculo, F para fechar. Vamos dizer C para fazer novo cálculo. Então, digita o primeiro valor. Vamos fazer 5 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Depois, o que ele diz? O que diz ele fazer? C para fazer novo cálculo, F para fechar o programa. Vamos fazer F. E programa, fim do programa, o programa terminou. Ok. Então está aqui o nosso programa com a digitação dos valores a partir do teclado pelo usuário.